Alunos, agora nós vamos falar da força intermolecular mais fraca que existe, que são as forças de dispersão de London. Então tá aqui, ó, são as interações intermoleculares mais fracas e ocorrem entre moléculas apolares, beleza? Podemos esquecer disso não. São decorrentes de distorções momentâneas das nuvens eletrônicas das moléculas. No momento em que estas distorções momentâneas ocorrem, forma-se um dipolo denominado dipolo instantâneo. Então, pegando como exemplo a molécula apolar do cloro, Cl2, num determinado instante sua nuvem eletrônica sofre uma distorção, fazendo com que o cloro fique parcialmente negativo e o outro carregado parcialmente positivo. Aí, ó, este dipolo instantâneo que se formou induz outro dipolo instantâneo em uma molécula vizinha. Então, outras moléculas assumem aqui o mesmo comportamento, fazendo com que elas sofram uma atração que nós classificamos como forças de dispersão de London. E estas forças são consideradas as mais fracas de todas essas que nós já vimos, porque as suas cargas parciais são muito pequenininhas e por isso a intensidade de atração também é bem menor. E podemos falar também, por isso, que estas forças precisam de uma quantidade de energia muito pequena para provocar o rompimento, porque está ocorrendo uma atração entre cargas parciais opostas muito pequenas. Então, aqui um quadrinho para resumir as forças intermoleculares que nós já vimos. A mais forte de todas é a do tipo íon dipolo. As espécies envolvidas são íons e moléculas polares. Uma de menor intensidade é a dipolo-dipolo, que ocorre entre moléculas polares. Depois temos a dipolo-dipolo induzido, que é um pouco mais fraca do que a dipolo-dipolo. Ela ocorre entre uma molécula polar e outra molécula apolar. A molécula polar vai induzir a uma molécula apolar a apresentar um momento de dipolo. A dipolo instantâneo e o dipolo induzido, que são as forças de London, são as mais fracas de todas. Ela ocorre em qualquer tipo de molécula, incluindo as moléculas apolares. E temos aqui, ó, a ligação de hidrogênio, que nós vimos que é um caso particular da força dipolo-dipolo, e a sua intensidade fica aqui, ó, entre a íon dipolo e a dipolo-dipolo. Ela ocorre em moléculas polares que apresentam hidrogênio ligado a elementos bastante eletronegativos, como aqui o flúor, o nitrogênio e o oxigênio. Então, a ordem decrescente de intensidade dessa interação seria íon dipolo, ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo induzido e a dipolo instantâneo, dipolo induzido, que são as forças de London, seriam as mais fracas. E aqui, para terminar esse vídeo sobre os tipos de forças intermoleculares, um quadrinho para ajudar a identificar que tipo de força intermolecular está presente numa determinada situação. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer: existe íons envolvidos no seu sistema? Se sim, você tem que fazer uma nova pergunta: existem moléculas polares e íons presentes? Se existir moléculas polares e íons presentes, o tipo de força é íon dipolo. Se não existe moléculas polares e íons presentes, ou seja, se só tiver íons presentes, nós estamos falando das ligações iônicas, de um composto iônico puro.
Agora, se a sua resposta nessa pergunta aqui, ó, existem íons envolvidos, for não, você tem que fazer uma nova pergunta. Existem moléculas polares envolvidas? Se não existir moléculas polares, o tipo de força é apenas as forças de London. Agora, se existe o envolvimento de moléculas polares, você tem que fazer uma nova pergunta, se estas moléculas polares apresentam hidrogênio ligados a elementos muito eletronegativos, como o nitrogênio, o oxigênio e o flúor. Se a molécula apresenta hidrogênio ligado a esses três elementos, o tipo de força intermolecular será ligação de hidrogênio. Se a molécula polar não apresentar hidrogênio ligado a nitrogênio, oxigênio e flúor, o tipo de força vai ser dipolo-dipolo. Beleza, galera? Nós terminamos por aqui então as forças intermoleculares e no próximo vídeo nós vamos ver a influência dessas forças intermoleculares no ponto de ebulição de algumas substâncias. Beleza? Até mais!